nos envolva, que os benfeitores espirituais aqui do Leão possam nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para cada um de nós. Há um tempo atrás, eu fui fazer um passeio com os meus filhos, eles eram ainda pequenos, para conhecer um lugar. Eu descrevi o lugar para eles e disse: olha, nós vamos chegar, a viagem vai durar 3 horas de duração e daqui a pouquinho nós estaremos lá. O fato é que depois de 15 minutos de viagem, o mais novo dos meninos perguntou: papai, já chegamos? A viagem dura 3 horas. Aí eu disse: não, filho, ainda estamos iniciando a viagem. Passado mais uma meia hora, ele falou: papai, já está chegando? Digo: não. E daí a pouquinho passavam mais uns 15 minutos e a viagem inteira ele falava: papai, já está chegando. Até que chegou uma hora que ele desistiu e eu disse: agora estamos chegando. Então somos nós. O meu filho representa a humanidade nesse momento. Nós estamos entrando na nova era. Nós estamos entrando no mundo de regeneração. Não é mais uma teoria, é uma realidade. A entrada nesse mundo de regeneração, ela começou em 1970, quando começaram a reencarnar os primeiros seres que tinham uma aura azul, que vieram, e hoje eles têm 40 e poucos anos, e eles vieram com missões fantásticas do campo da tecnologia, Bill Gates, de Jobs, no campo da medicina. Hoje existem botas. Uma criança que não anda, ela calça uma bota e ela anda. A bota é movida pelo comando mental. Uma das minhas colegas trabalha com um rapaz que sofreu um acidente de motocicleta e ele perdeu muita massa encefálica. Então ele não anda, não fala, ele consegue ouvir e ver, e é tetraplégico. Então ele se comunica por computador. Então ele mira o olhar dele numa tela de computador e essa tela transforma em palavras. E sai as palavras para que a pessoa possa escutar. Lógico, naquela voz da Google, né? Aparece. E aí ele se comunica. Há um tempo atrás isso seria impossível. Eu estava acompanhando nas redes sociais a comemoração da família Melo. Não sei se vocês conhecem essa família, lá nos Estados Unidos. E eu falei: eu vou fazer a palestra lá no Leão, e o meu amigo Jacó não vai estar lá para me receber. Quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui. Aí eu fiquei sabendo que daqui para os Estados Unidos é mais perto do que para a casa do motorista que me trouxe hoje. O rapaz que foi me buscar falou que é mais longe ele ir para a casa dele, que é interior do Rio Grande do Norte, interior aqui de Natal, do que para os Estados Unidos. Ele leva 4 horas de viagem, 5 horas de viagem de carro. Jacó gasta menos do que isso para ir para, por exemplo, o estado da Flórida, os Estados Unidos, os estados mais próximos daqui. Os avanços da medicina, a tecnologia, nesse momento, estou ao vivo para o planeta Terra inteiro, nos 2 planos da vida. Imaginem, porque se a gente tem tecnologia aqui para os encarnados, imaginem os desencarnados.
Então eu estou à disposição, a minha mensagem está à disposição de 30 bilhões de seres humanos. Isso é uma coisa absurda, é um avanço fantástico. E a gente precisa noticiar isso. O que eu quero dizer com essa fala inicial? É que o mundo está passando por um rebuliço, por uma crise que se instala em todas as instâncias, no meio religioso, político, econômico, social, familiar, profissional. Por exemplo, a profissão de blogueiro há 10 anos atrás não existia. A profissão de torneiro mecânico é uma profissão artesanal, está em extinção, porque a eletrônica toma conta de tudo. O primeiro computador sofisticado, ele ocupava mais ou menos o volume das cadeiras aqui presente. Hoje ele cabe na palma da minha mão. É por aqui que eu escrevo os meus textos, é daqui que eu registro, é por aqui que eu me comunico, como estou me comunicando nesse momento. Eu estive na cidade de Assis e foi uma situação muito especial, porque eu particularmente sou fã do Papa Francisco, e eu tenho um ex-aluno que mora em Monza, na Itália. Eu estava em Milão para ir para Assis. E o meu aluno me descobriu, me mandou a mensagem. Quer dizer, hoje a gente conversa com o outro pela internet, portanto 0800, a não ser a taxa da internet. E ele me disse: professor, eu soube que o senhor está pertinho de mim, vem para cá, vem aqui em casa. E eu tenho um convite para o senhor: se o senhor vier aqui em casa, da sacada da minha casa, da varanda da minha casa, o senhor vai ver o Papa Francisco passando pertinho. Ele estará em Monza depois de amanhã. E naquele mesmo dia, no dia seguinte, eu saí em viagem para Assis, que é longe de Milão, e nós fomos de carro. Então, quando eu cheguei em Assis, o outro Francisco estava em Monza. Então o povo foi tudo para Monza ver o Papa Francisco, e Assis ficou vazio. Então eu pude ter o privilégio de conviver naquela região de uma forma mais intimista, sem a grande quantidade de turistas tão comum na cidade de Assis. E aí eu fui para a mata onde Francisco gostava muito de meditar. E chegando lá, o amigo espiritual falou: Aloísio, vamos psicografar uma mensagem. Eu disse: o senhor não falou, eu não trouxe papel. Ele disse: quem disse que precisa de papel? Eu disse: mas como é que eu vou psicografar? É você que está encarnado e eu tenho que dizer como é que funciona a tecnologia na Terra. Abra o seu WhatsApp, clique o endereço da sua esposa Jailsa. E aí eu comecei a escrever ali uma mensagem psicografada ali em Assis, naquele momento, que para mim foi muito importante, porque fala do Francisco, da trajetória dele. Veja que interessante. Aliás, sabe como é que eu escrevo no celular? Eu não digito, não cato letrinhas assim, eu catava assim. Os jovens são espertos, eles usam só esse dedão aqui. Tem que ficar esperto para a gente não voltar à fase da pinça, né? Então eu sou da época da datilografia. Eu fiz o curso, sou diplomado em datilografia. Tenho até a carteirinha de estudante de datilógrafo. Então tinha que digitar com 5 dos 10 dedos. E agora o povo usa só esse aqui. E aí eu falei: mas eu não consigo aquela agilidade deles, né?
Eu estava numa viagem de São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo, fiz um encontro em Ouro Preto, embarquei em Belo Horizonte e estava indo para São Paulo, um evento no sábado o dia inteiro, e no domingo cedo eu ia encerrar a Semana Espírita em São Paulo. Então eu estava cansado, eu disse, bom, eu vou chegar no avião, vou ficar quietinho e vou dormir para descansar. Aí quando eu sentei, eu ouvi uma voz assim: moço. E na minha idade, quando a pessoa fala moço, eu atendo imediatamente, né? E era um rapaz pedindo para ajudar a colocar a mala dele, que estava pesada. Eu disse, se para ele está pesado, imagine para mim, né? Eu não entendi por quê. E aí colocamos a mala. E aí eu voltei para a minha cadeira no cantinho, fechei os olhos. Ele disse, o senhor está querendo descansar, né? Eu pensei comigo, quase que eu respondi para ele igual o Ariano Suassuna: não, estou a fim de conversar, bater papo. E aí ele disse, é que eu estou preocupado, eu e meu namorado terminamos, e eu estou preocupado dele não me receber, porque eu estou tentando reatar o relacionamento. Então percebi que o companheiro estava precisando de alguém que o escutasse, e eu o escutei. E aí, depois que terminou, ele disse, o senhor estava escrevendo alguma coisa? Eu falei, eu sou escritor, eu uso o espaço do avião quando me deixa, não faz para ele, né? Para escrever. Ele disse, olha, o senhor pode deslizar o dedo, que funciona. Eu disse, como é que ele pode deslizar o dedo? Aí ele pegou o dele, ia deslizava assim, saía a palavra. Eu digo, nossa, mas que coisa maravilhosa, eu quero comprar um celular desse. Ele disse, o seu faz isso. Eu digo, mas como é que é? Eu entreguei para ele, falei, coloca para mim esse negócio aí, ué. E aí eu comecei, é uma coisa fantástica, deslizo o dedo, por exemplo, Aloísio, eu pego o A, o L, O, I, S, I, O, e já sai a palavra. Aí eu falei, gente, é a tecnologia, então agora eu vou escrever meus textos, tudo aqui pelo celular. Cheguei em casa e fui contar novidade para os meus filhos. Vocês não imaginam o que eu descobri. Eles disseram, o que, papai? Olha aqui, o que eu faço? Papai, isso já existe há muito tempo. Eu disse, por que eles me falaram? Então é muita coisa que a gente não dá conta. Em função dessa aceleração, dessa mudança do mundo de expiações e provas que nós já estávamos acostumados para o mundo de regeneração, a gente se perde. A gente não consegue acompanhar todas as tecnologias, todas as mudanças. Um dia desse, eu compartilhei, saiu uma reportagem de um senhor que tinha 30 dias de vida. Ele estava com leucemia. Caiu aqui a camisa do Jacó. Coloca aqui, senão ele não convida mais. Estava com leucemia, 30 dias de vida. Fizeram uma experiência teste com ele, colocaram ele como cobaia, fizeram uma experiência teste, e o homem teve alta 90 dias depois. O homem foi curado, gente. Imagina isso. Um paciente terminal. Então é muita coisa que a gente não consegue acompanhar. Essa bota que faz a criança andar era para ter sido inaugurado na Copa do Mundo, que nós tomamos de 7-1. Eu nem gosto de lembrar muito disso. Acho que até por isso não fizeram, né? Então ele ia iniciar a Copa dando um chute na bola. Um garoto que nunca andou na vida. Então é muita coisa, muitas informações. Os espíritos que estão renascendo agora, alguns deles não se adaptam facilmente ao mundo atual. Aliás, nós não nos adaptamos a eles ainda.
E aí, como não tem uma maneira de tratá-los, a gente chama de autista, o espectro autista. E não é um ou dois, é a grande quantidade de mensageiros do mundo de regeneração. Eles são tão avançados que a gente não consegue dar conta. A nossa tecnologia educacional não dá conta deles. Eles olham para a professora, para o professor, com um olhar de preguiça, tipo assim, que aula chata. E o raciocínio vai muito além. Então eles são agitados, eles têm pressa. Alguns deles são arrogantes, olham para nós como se nós fôssemos retardados. E não sabemos como lidar. E aí os médicos deram esse nome para eles, a NASA. O que a NASA faz? No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ela seleciona autistas, porque eles são gênios, são espíritos de alta envergadura intelectual e alguns também moral. E a gente trata como se fossem doentes, mentais. Então ele não consegue aprender na escola por causa da tecnologia que é ultrapassada. Albert Einstein foi o primeiro a ser notado como espectro autista, porque esses mensageiros, eles não começaram a nascer agora. Tivemos Leonardo da Vinci, que também era, se fosse na linguagem de hoje, um autista, porque ele era à frente do tempo. Um homem que idealizou todo o sistema hidráulico e de rede de esgoto de Milão, semelhante ao de hoje, só que foi 500 anos atrás. Um homem que desenhou o guindaste, o helicóptero, quando nem imaginava existir. Um homem que desenhou uma criança no útero da mãe em escala. Ou seja, esse desenho do Leonardo da Vinci serve para o estudo de medicina hoje. Albert Einstein ficou reprovado em matemática. Veja bem, o maior gênio da matemática dos últimos tempos ficou reprovado em matemática na escola, porque a professora não conseguia acompanhar o nível de entendimento de Albert Einstein. Então hoje já se desenvolve em hospitais nos Estados Unidos escolas especializadas em lidar com o autista, que na verdade é um ser que chegou, acordou de madrugada. Leonardo da Vinci disse que ele acordou de madrugada, o dia ainda não raiou, então ele não consegue, as pessoas não conseguem enxergar, e a gente não consegue enxergar hoje os autistas, ou espectro autistas. Um dia eu fui atender no meu consultório um jovem autista de 16 anos, de 14 anos. A minha colega, que é psicanalista também, quis que eu conhecesse o rapaz. E o rapaz, eles não se comunicam muito com a gente. Não é que eles não se comunicam porque eles têm dificuldade de se comunicar. Não se comunicam porque acham que a gente é retardado. Eles têm dificuldade de alimentar, eles são seletivos na alimentação, porque de onde eles vêm, eles já aprenderam qual é o alimento que faz bem e qual é o que faz mal, então selecionaram lá, e aqui eles ficam desesperados tentando descobrir. O neto de uma paciente, ele não consegue se adaptar ao alimento, então ele só consegue comer um tipo de biscoito e leite com chocolate, e aí é um problema, porque ele tem deficiência alimentar, porque ela está tendo que fazer experiência de alimentos exóticos, de alimento da Amazônia, de alimento do Nordeste, de alimento de São Paulo, do Sul, para ver qual que ele consegue pegar, porque ele não se adapta. Isso é consequência do lugar de onde veio, do planeta de onde vieram. Então eu fui
conhecer o autista de 14 anos. Aí ele estava desenhando. Eu perguntei a ele: o que você está desenhando? Ele falou: um átomo. Aqui dentro tem o nêutron, os nêutrons e os prótons. 14 anos. Aí eu disse: e por lá de fora aqui os elétrons. Aí eu disse: onde você aprendeu isso? Ele falou: na internet. E ele falou: eu estou tentando descobrir para onde vai o elétron, porque no movimento do elétron, o elétron ele é atraído pelo próton, que tem energia contrária. O próton é energia positiva e o elétron é energia negativa. Então, como os opostos se atraem, então o elétron fica tentando beijar o próton, igual o rapaz e moça. E aí, como ele não consegue, por causa da proteção do núcleo, ele fica rodando. Já viu em festa os rapazes, quando vê que o pai e a mãe da moça estão perto, ele fica rodando a moça. É igualzinho o elétron. Então os elétrons ficam rodando o núcleo. Porém, os cientistas só conseguem ver metade dessa trajetória. O elétron, ele circula, em dado momento ele some, e depois ele reaparece. A tese desse menino é o seguinte: esse elétron que some é o mesmo que reaparece? Acho que não. Quando ele some, ele entra numa outra dimensão. Olha que doideira. E eu quero descobrir como é que ele entra nessa outra dimensão, para depois ele reaparecer na dimensão que nós conhecemos. 14 anos. Filho de família carente, financeiramente falando. A minha colega atende ele gratuitamente. Então vocês vejam, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós estamos querendo viver o futuro. Isso é ansiedade. Em espírito imortal que somos, nós sabemos que tudo que estamos vivendo agora vai passar. A corrupção na política vai passar. A desagregação na família vai passar. A evidência do mal nos meios de comunicação, nas mídias sociais, vai passar. As doenças incuráveis vão passar. Tudo vai passar. Como dizia o Chico, tudo passa. Então, como vai passar, a gente quer depois. Nos tornamos como meu filho: papai, já chegamos. Então a gente olha para nós mesmos e nos perguntamos: já chegamos? Já estamos lá? Isso é a ansiedade. O espírito imortal, ele só tem um tempo: o presente. Não existe passado nem futuro no mundo espiritual. O passado e o futuro são, na verdade, projeções mentais. O passado é um álbum de fotografia daqueles que as pessoas organizavam, sobretudo as mulheres. As mulheres são as guardiãs da família. São elas que têm o carinho, o capricho, a organização de guardar as memórias da família. Hoje não é só a fotografia, existe os filmes, os vídeos, mas ainda assim não é a realidade. Então o passado é um álbum de fotografias. Não existe, não é real. O futuro é uma ficção, é uma projeção mental. Quem lembra aí no passado da espaçonave, como é que é? Jornada nas Estrelas.
Jornada nas Estrelas. O que a gente tem lá no Jornada nas Estrelas, se você, quem acessar o filme lá atrás, vai ver que tudo que está lá na jornada está aqui hoje na realidade. Então são projetos, são projeções nossas. A única realidade para nós é o presente. Então, para o espírito imortal, o que existe é um eterno presente. O passado e o futuro é um condicionamento do espírito encarnado. Quando nós encarnamos, o passado representa os nossos equívocos, cujas consequências vivemos hoje. Não precisa ser da reencarnação passada, não. Por exemplo, quem tem gordura no fígado é porque se alimentou mal. Eu sou portador de diabetes. Por que eu sou portador de diabetes? Estresse, má alimentação. Então hoje eu estou colhendo o que eu plantei no meu passado. É para isso que o passado serve para o encarnado. E o futuro, para nós, é a esperança no porvir, é a possibilidade de viver uma vida melhor do que vivemos hoje. Isso é o futuro. Então eu vou agir diferente para ter resultado diferente. Às vezes uma paciente no consultório pergunta assim: olha, eu tive 5 namorados, todos eles com o mesmo problema, todos eles autoritários, por exemplo, todos eles são estúpidos. O que há de errado comigo? Deve ser espiritual, deve ser uma praga, foi macumba que fizeram para mim. Não é nada disso, é o seu inconsciente, o seu inconsciente presente, quem atrai, ou quem te leva para se aproximar desse tipo de pessoa. Então não tem o dedo podre, não, no seu dedo está bonzinho, pode ir no dermatologista, no ortopedista, ver se seu dedo funciona direitinho. O seu problema é aqui dentro, porque o inconsciente, ele é a manifestação do espírito. Então, para o inconsciente, o que existe é o eterno presente. O inconsciente, ele não separa presente, passado, futuro. Então essa moça que namora, ou que teve 5 namorados, todos eles alcoólatras, ela detesta álcool. Por que ela só arruma namorado alcoólatra? Porque o primeiro namorado dela é o pai. Quando ela se apaixonou pelo pai, ela tinha 3 anos de idade, 4, e o pai era alcoólatra. O pai depois fez um tratamento, hoje não bebe mais, mas o pai por quem ela se apaixonou, bebe. O pai que está aqui dentro dela, bebe. Então ela vai procurar esse pai, e aí toda vez é o alcoólatra, porque a busca, ela é inconsciente, ela não é consciente. A moça não diz assim: deixa eu avaliar aqui, me dá aqui sua identidade, deixa eu puxar o FBI, ou FBI, como se diz lá nos Estados Unidos, né? Para ver se você é trabalhador, se você não usa droga, se você é carinhoso, se você é violento. Não é isso. Aí ela olha, é o olho que apaixona. Ela olha e fala: nossa, que aquilo. Ela pensa, e às vezes comenta com a colega. E a mulher, ela é discreta,
ela é diferente. O homem, quando ele olha a mulher e ele se sente atraído, ele fica assim, hipnotizado, né? Assim. Aí a mulher anda, ele faz assim, ó. Com cara de retardado. Apaixonou. Homem, quando apaixona, ele fica retardado. A mulher não. A mulher é diferente. O que a mulher faz? Ela olha, gosta e ela faz assim, ó. Aí ela dá 2 passos, 2, 3 passos. Aí ela faz assim. Ele tá lá, né? Ela não tá dando bola pra ele, não. Mas ela faz assim, ó. Aí ele já sabe que ela tá interessada. Quer dizer, como é que ele sabe que ela está interessada se ela não está olhando para ele? Inconsciente. Então o que eu digo para a paciente? Você precisa atualizar o pai que está dentro de você. Vamos ver quem é o seu pai. Quais são as qualidades que ele tem? Ah, meu pai é muito trabalhador. Nossa, como ele é trabalhador. Eu sou encantada com ele. Meu pai é muito carinhoso comigo. Meu pai é muito paciente. Ela vai mudando a imagem interna de pai. E aí o próximo namorado já vai ser um homem trabalhador, afetuoso, cuidadoso, paciente. Mas enquanto ela não faz a repaginação desse pai interior, ela continua buscando o pai de quando ela tinha 3 anos. E no caso do homem, a mãe. Então o inconsciente, ele é atemporal. Atemporal. Uma pessoa que teve um trauma aos 5 anos de idade, ela vai ter sintomas desse trauma com 50 anos. Porque o inconsciente continua com 5 anos. É o que Freud vai chamar de regressão. Joana de Ângeles também trabalha isso nos livros dela. Vocês já viram um casal com 30, 40 anos de casado, que a mulher faz assim pro marido e param de conversar, brigam, fazem pirraça. Aí ele, sabe o que ele faz? Ele não quer comer mais a comida da esposa. Tem uma propaganda de carne na televisão, até parou de passar a propaganda. A moça coloca o celular no pescoço assim, e ela está pegando um congelado. E aí ela está dizendo assim: mamãe, tem paciência com o papai. A mãe tá conversando com ela, né? As duas estão trocando informações. Papai não fez por mal. E ela está pegando o congelado. Aí no fundo da casa, escuta uma voz dizendo assim: você usou o meu barbeador para depilar sua perna de novo, mulher? Você tem o seu depilador, por que você usou o meu barbeador? Aí ela disse assim: pois é, mamãe, tenha paciência com o papai. Ela começou a guardar o congelado. Tipo assim, ele já não ia almoçar aquele dia. Então, quando a gente tem crise de pirraça, de manha, nós estamos fazendo uma regressão. No meio espírita é muito comum a palavra melindre. Ah, melindre. André Luiz fala: o melindre é o pior do movimento espírita. O que é o melindre? A pirraça. A pessoa fica com pirraça. Também não vou mais na mediúnica. Quem é que fala assim? O pequenininho. Ela volta à idade da infância. Então, para o inconsciente, o que existe é o eterno presente. Ele é atemporal. Então nós temos sintomas na vida adulta que se referem aos nossos traumas da infância. Por isso, esquecer não é uma boa metodologia. João de Ângeles fala que perdão, eu escrevi um livro sobre a terapêutica do perdão, e uma das coisas que eu coloco lá é que o perdão não é esquecer. Esquecer
é problema de memória, não é perdão. Perdão é conviver, perdão é compreender, perdão é não se emocionar diante do desafeto. Quando a gente tem muita raiva da pessoa, o que acontece? Quando a gente aproxima dela, o coração bate forte, a perna fica bamba, a gente mira para baixo. Já viu a pessoa olha para baixo? Parece que está procurando alguma coisa. Se estiver na rua, a gente atravessa a rua. Quando eu não atravessar a rua, quando eu não mirar para baixo, quando o meu coração não acelerar diante do desafeto, então aí está o perdão. O perdão é a compreensão profunda do fato, que é o seguinte: por que ele fez isso? Como é que ela estava quando ela fez aquilo? É o comportamento psicológico adulto, porque a mágoa, a culpa, a inveja são mecanismos infantis, psicologicamente infantis. Quando atingimos a fase adulta, a gente consegue perdoar. Dessa maneira, como o inconsciente ele é atemporal, para ficarmos livres dos problemas atuais, a gente quer ir para o futuro. Isso se chama ansiedade. É uma ânsia pelo futuro. É vomitar o futuro. Veja que coisa mais nojenta. Depois de tomar um café tão gostoso, né? Vocês já viram alguém vomitar para trás? Pessoa, fulano passou mal e ele fez assim, ó, foi lá para trás. Todo mundo vomita para frente. Por isso, ânsia, futuro, vomitar o futuro. E por isso adoecemos, porque saímos fora do nosso tempo. O único tempo que existe é o presente. E aí nós saímos do tempo. Por que saímos do tempo? Momentos como esses são momentos raros da consciência humana, onde nós focamos no presente. Agora, enquanto eu converso com vocês, muitos de vocês correlacionam com a própria vida e continuam ligados na minha fala. Ou seja, eu estou fazendo um ato hipnótico. Eu estou hipnotizando vocês. Esse processo hipnótico, ele é utilizado de forma artificial. Quando o indivíduo entra num quadro de ansiedade que desequilibra a vida, ele não consegue dormir, nós procuramos um médico. Procuramos nada. Tem sempre aquela receita caseira. Olha, eu tomei um remédio que termina com Zolan, termina com Zolan, que é uma beleza para dormir. Olha, eu conheço um amigo na farmácia que ele consegue fornecer sem receita. Só tem que pagar R$30 a mais. Olha o jeitinho que o povo vai ajeitando para as coisas, para não ir no médico, para não dormir. O que essa medicação faz? Eles são hipnóticos. Ela atua como hipnótico no corpo, fazendo com que você relaxe e durma. Que a gente quer dormir. Como a nossa vida é um frenesi só, uma agitação só, como é que você dorme agitado? Então a gente toma medicação. O problema dessa medicação são os efeitos colaterais.
Os ansiolíticos a longo prazo, eles comprometem o sistema nervoso central, eles comprometem a memória, levando agravando, antecipando a quadros de demência, Alzheimer. Então, tudo que parece barato, é aquele ditado popular: o barato sai caro. Tudo que parece fácil não é aconselhável. Eu não estou dizendo para não tomar medicação com prescrição médica, e se for um bom neurologista, que é o que cuida do sono, ele vai sugerir terapia, porque ele sabe que essa medicação não pode ter uso prolongado, ele precisa retirar. Inclusive, ela provoca dependência. Muita gente tem medo de tomar medicação para depressão. Não é o antidepressivo que provoca dependência, é o ansiolítico. Então nós vivemos agitados, fora do tempo. Momentos como esses são raros em nossas vidas. A gente está almoçando. Quando a gente está almoçando, a gente está pensando na comida, não é isso? Qual é o sabor? Qual é a quantidade? Não é isso? Não é. Infelizmente não é. A gente come pensando assim: eu tenho que pagar a prestação do carro. Porque classe média só tem aparência. Lembra daqueles túmulos caiados que Jesus apresenta? O cara passa com aquele carrão, você fala: nossa, ganhou na loteria. Depois diz que funcionário público ganha mal. O comércio deve ter alguma coisa aí além do que vende na prateleira. Porque a pessoa passa com aquele carrão. Você vê o carrão, mas você não consegue ver o carnê para pagar nessa encarnação e nas próximas duas. Hoje tem concessionária de automóveis que já está parcelando o automóvel para 3 encarnações. Então, se você atrasar uma prestação, você está no umbral, vai direto para o umbral. Um dia de atraso é 10%. Se você demorar 2 dias é 20%. Se você demorar uma semana, eles tomam o carro. Se demorar um mês, toma o seu carro e a sua casa e a sua mulher. Então a pessoa fica doida para pagar dia. É uma escravidão, é uma doideira. Quando você vê um colega seu com carro zero, bonitão, cara, ore por ele. Ele precisa de muita oração. Aconselho que ele procure o magnetismo, porque é uma situação complicada. Aliás, falando sério, eu ia me referir ao magnetismo. Veja bem, ao invés de tomar lá os ANS da vida, vou falar o nome, se não é propaganda, né? Procure o magnetismo, que é um tratamento profundo. Jacó tem publicações especializadas na área de ansiedade, de depressão. Vocês estão diante do maior pesquisador de magnetismo do mundo. Natal exporta magnetismo para todo o planeta Terra. Isso é muito sério. São médicos de todo o planeta que bebem na água das ovas do magnetismo, que o berço está aqui. Esse magnetismo moderno. A gente não tem noção. Essa é a medicação do futuro, gente. Essa é a medicação do mundo de regeneração. E a gente comprometendo a própria saúde com porcarias
toma um suco de maracujá, sei lá, um chá de camomila, mas não toma essas coisas, a não ser com prescrição médica e de um médico sério. Então a gente precisa viver o presente. Eu, quando recebo portador de ansiedade no meu consultório, eu gosto, inclusive, quando o marido vai junto, aqueles maridos que pagam a consulta. Então fica na sala de espera, porque ele fica pensando assim: o que é que aquele barbudo está fazendo com a minha esposa lá dentro, né? E aí a mulher se queixa, fala mal dele também. A profissão de psicanalista é uma delícia, que a gente fica sabendo da vida de todo mundo, só não pode falar para os outros, né? Então, ela diz assim: como é que eu faço para eu poder administrar meus surtos de ansiedade? E aí na hora eu lembro que o marido é que vai pagar a consulta. E eu digo: comece abraçando o seu marido durante 5 minutos, sem largar. Abraça ele, sinta o cheiro dele. Você sabe qual o cheiro que o seu marido tem? É bom você saber. Sinta o cheiro dele, olhe para os olhos dele, sem pressa, sem pressa. Ele é o homem que você escolheu para viver a vida inteira ao seu lado. E aí, quando termina a sessão, eu olho para ela, aí ele está lá acertando. Primeiro eu deixo ele pagar a conta primeiro, né? Depois que ele já acertou, aí eu digo a ela: vamos começar agora. Aí ela pula no pescoço dele e abraça ele. E aí ele fica assustado, porque ele não recebeu um abraço tão demorado da mulher. Porque também a gente tem essa reação, é uma reação instintiva. E ela trava ele, agarra ele igual até sumiu a palavra agora, que é até bom, porque não ia ser uma boa comparação não. Como é que chama aquele bichinho que... igual um carrapato. Pronto, lembrei. Igual um carrapato. Ela agarra, que o carrapato tem milhões de perninhas, né? Ela agarra o marido com um carrapatinho, parece que ela tem um monte de bracinho nela, e ela agarra ele, e ele tenta se soltar, e ela agarrada. E aí passa os 5 minutos, aí eu digo assim, aí ele fala assim: doutor, semana que vem de novo, né? Eu digo: sim, senhor. Então é viver o presente. Que veja, gente, tem um monte de gente que é vó aqui. Que é coisa mais gostosa do que neto? Eu tenho 3. Eu fico babando os meus netos o tempo todo. Então eu fico olhando para eles, a vitalidade deles, a curiosidade, o cheiro, a atenção. A minha neta caçulinha é Ana Rosa, o nome dela, está com 8 meses, está engatinhando. Então ela fica olhando para mim e dá aquele risinho com os 4 dentinhos embaixo, 2 em cima. E aquilo ali me seduz, eu fico babando assim: meu Deus, de onde nasce tanta beleza? Minha esposa disse: é tão triste quando ela vai embora, fica esse cheirinho dela para trás. Isso é viver o presente, é olhar para a esposa, é olhar para o marido. Isso eu não estou inventando, isso existe há 4.000 anos na filosofia budista. Os budistas dizem o seguinte: quando você for comer, coma. Quando você for beber, beba. Quando você for dormir, durma. Quando eu li isso, eu falei: mas que coisa mais imbecil. Ué, a pessoa vai comer, ela come. Vai beber, ela bebe. Vai dormir, ela dorme. Mas aí eu fui ver a profundidade do ensinamento budista. Eu então comecei a ler. Como eu
sou portador de diabetes, eu tive que reduzir a minha alimentação. Eu sou mineiro, então mineiro gosta muito de arroz e feijão, torresmo, né? Mineiro tudo coloca torresmo. Onde tem torresmo, se é caldo de bocotó, que é coisa light assim, né? Por isso que dá diabetes. Depois você tem torresmo, arroz com feijão tem torresmo, café da manhã tem torresmo, tudo deles tem torresmo. Inclusive eu tenho até o barbeador para poder comer o torresmo. Então, eu até esqueci por que eu estou contando a história. Assim, alimentação. E aí a endocrinologista falou: Luiz, 2 colherzinhas de arroz. Como assim 2 colheres? 2 conchas, doutora? Não, 2 colheres de sopa, meu amigo. Aquela que você toma sopa, sabe qual? Ele falou comigo: aquela. Mas doutora, um homem do meu tamanho comer 2 colheres de arroz, 2 de feijão. E outra coisa, você comer arroz. Aí eu pensei, vou completar com macarrão. Ela falou: se comer arroz, não pode comer macarrão. Eu digo: meu Deus, eu sempre comi lasanha com arroz. Mas é assim, né? Não pode. É um ou outro. Se for batata, também não pode ter o arroz. Eu falei: e se eu colocar arroz integral? Eu falei: vou apertar o nariz e vou comer arroz integral. Falou: mesma coisa, é tudo arroz, só 2 colheres. Aí eu falei: como é que eu vou fazer para eu poder prolongar da sensação de saciedade no meu cérebro? E aí eu descobri uma nutricionista me orientou a mastigar 33 vezes. Eu queria saber de onde que ela tirou esse número. Eu acho que deve ser a idade de Jesus, eu não sei de onde ela tirou isso. E aí eu comecei a mastigar 33 vezes. Olha, a minha língua nervosa, quando chegou na 12ª, não aguentou e botou para dentro. Eu percebi que dava cãibra no queixo de tanto mastigar. Eu digo: olha, isso realmente emagrece. Então, quem quer emagrecer é só mastigar 33 vezes, porque aí vai cansar e vai desistir de comer. Então, prestar atenção no que você está comendo. Sentir o paladar. O melhor café da manhã do mundo é do Nordeste brasileiro. É do mundo, gente, não sou eu. Eu não estou fazendo isso para fazer média com vocês, não. Isso é pesquisa. É o café da manhã mais completo do mundo. Saudável e completo. É o café da manhã do nordestino. Então, imagina você ali sentir o paladar de cada coisa que nós comemos hoje aqui. Com calma. Pensando no alimento. Vivendo aquele momento mágico de comer. Comer é tão importante para a nossa vida, para o ser humano, que o Freud diz que a fase mais completa que nós vivemos é a fase oral, a fase da amamentação, do 0 aos 2 anos. Porque nós temos prazer e nutrição ao mesmo tempo. Nunca mais teremos uma fase tão importante para nós. Tanto que pelo resto da vida a gente procura voltar ao colo materno. O beijo na boca é a marca da adolescência. O que é o beijo na boca? A tentativa de encontrar o seio materno. Os jovens enroscam a língua uma com o outro e tentam um engolir a língua do outro. Isso é a tentativa do leite materno. O fumante, quando ele fuma, ele está mamando no peito da mãe dele ou da mãe dela. O diâmetro do cigarro é o mesmo diâmetro do bico do seio. É ou não é? E quando um fumante para de fumar, se ele tiver algum problema emocional, ele tem recaída. Por quê? Quando a criança chora, o que a mãe oferece? O seio.
Por isso é que é tão difícil deixar o cigarro. O bom mesmo é não entrar. Os alcoólicos, a cerveja em lata, o refrigerante em lata, é o mecanismo mais ecológico que existe, porque a latinha de alumínio ela chega a ser reciclada em 97%, então quase não perde. No entanto, a predileção pelos bebedores é a garrafa. Por que a garrafa? Quando ele bebe, está mamando no seio da mãe. É tudo desenhado com essa intenção. O batom feminino foi desenhado, é só feminino, o homem quase não usa batom, mas o batom foi idealizado no diâmetro do seio materno. Quando termina um relacionamento, nossa, a tela aqui passa rápido. Quando termina um relacionamento, o que a pessoa faz? Ela vai comer. Vocês já viram alguma moça, rapaz, na frente da televisão chorando, com uma tigela de alface no meio da pele, falando: vou comer alface até morrer, porque eu tô com muita dor? Já viu alguém fazendo isso? Você come pipoca, chocolate, sorvete. O pessoal está afiado aqui, ó. Já deve ter passado há pouco tempo por isso. Por que a gente escolhe esses alimentos? Porque eles são calóricos. Porque a mãe não dá só o leite, ela dá também o peito, calor. Então, quando a gente sente dor, a gente busca a mãe. Então essa busca pela mãe é algo que vai marcar a nossa trajetória. Logo, comer é muito importante. E aí a gente precisa comer. E aí a gente precisa pensar na comida. O chá das 5, não das 5 são os ingleses, mas o chá chinês, eles põem a água para ferver. Antes que a água atinja ou próximo dos 100 graus centígrados, eles vão ouvir o barulho da água em movimento, a audição. Aí desligam, colocam as ervas dentro da água, aí sobe o cheiro, olfato. As ervas são coloridas, visão. 3. A xícara para tomar chá do chinês não tem alça, parece uma tigelinha, tato. 4. Toma o chá, paladar. 5. 5 sentidos apenas para tomar o chá. Isso é comer quando for comer, beber quando for beber. Quando a gente tiver que resolver algum problema, precisamos reservar um tempo para isso e não misturar com outras coisas. Isso quando nós não ligamos a TV, naqueles jornais maravilhosos da hora do almoço, só notícia boa, estupro, assassinatos, corrupção, e a gente comendo corrupção, comendo assassinato. Depois passamos mal, temos problemas de estômago, gastrites, úlceras, e não sabemos por quê. E quando vai dormir, existe a higiene para dormir. O que seria a higiene para dormir?
Quando a gente acorda, a gente não tem a higiene de escovar os dentes, lavar o rosto. Existe a higiene para dormir, escovar os dentes, mas existe a higiene mental para dormir. Durante alguns minutos a gente vai repassar tudo que fizemos durante o dia, tudo que fizemos de bom, os erros que cometemos, as injustiças que geraram culpa. Vamos meditar, anotar, pensar em tomar decisões. Depois que passarmos por essa varredura do dia, mas por que precisa fazer isso? Porque se você não fizer isso, vai aparecer lá no meio do sono, nos sonhos, na insônia. Depois que você fizer isso, aí você vai fazer uma leitura edificante, para que frases e dicas e histórias maravilhosas. 16, Orlando Luce. Esse é o que pode ser usado para isso. O livro Pão Nosso, Vinho de Luz, do Emmanuel. Uma lição: leia, medite, diminua a luz, desligue a TV e faça uma oração. Isso é básico. O que a gente faz? A gente assiste um filme de violência antes de dormir. Pensou? O espírito agitado ali, filme de terror. Aí dorme depois, vai sonhar com o quê? O espírito vai ver aquela cena do filme de terror, vai atrair espíritos naquela dimensão. E aí, no meio da noite, pensa isso, gente, 2 horas da manhã, você abre o olho. Quando você abre o olho, você fala: a prestação do carro que eu esqueci. Lembra? Aquele financiamento de 3 encarnações que eu esqueci de pagar ontem. E o banco não abre às 2 da manhã. Aí você diz: meu Deus do céu, vou pagar uma multa de 10%. A multa de 10% te lembra que a sua filha está namorando um rapaz difícil. Você fala: ah, meu Deus, um rapaz difícil. E daí você lembra que o seu marido ultimamente não está mais comparecendo. Ah, ele deve estar com outra. E aí a noite vai adentro, o sol nasce, a olheira, e você não consegue dormir. Aí você lembra daquela receita para a vizinha: ó, querida, você tem um remédio aí para dormir? Tem, eu tenho um nome, minha cunhada tomou e disse que fez muito bem para ela. São os médicos, né? São os médicos sem fronteira. E aí você vai tomar 3 gotinhas, vou falar o nome não, vou não fazer propaganda, hein? De tal medicamento, e você não vai ter mais problema de acordar no meio da noite. Só que o problema continua com você. Isso é a ansiedade. Isso vai se acumulando. Isso não tratado vai sintomatizar situações bem comuns, infelizmente, na atualidade, chamada síndrome do pânico, que nós vamos falar depois do intervalo de 10 minutos. Maldade isso, né? Um beijo. Aquela varredura que eu sugeri fazer antes de dormir, eu não inventei não, está no Livro dos Espíritos, na questão 919A. A 919, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático e eficaz que tem o indivíduo para vencer as suas dificuldades? Veja que é um meio prático, uma receita, e eficaz, ou seja, que tem efeito. E aí
Os espíritos respondem a Kardec: um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec insiste: apesar de conhecer essa frase profunda do Sócrates, como colocá-la em prática? Aí o espírito Santo Agostinho, que é alguém que é exemplo nesse sentido, que era um homem do mundo até os 30 e que se santificou dos 30 até desencarnar, ele diz assim: fazei como eu fazia quando estava encarnado. E aí ele começa: avalie o que você fez durante o dia. Por que é importante? Essa semana, por exemplo, primeiro que esse ano desencarnaram uns 4 a 5 colegas, amigos, alguns amigos inclusive, da minha idade. Então o homem, 30% dos homens morrem de 14 a 25 anos de idade, por causa das drogas e do crime. Então quer dizer que uma mulher de 25 anos, de cada 10 mulheres, 3 ficarão solteiras, a não ser que o cara tenha 2. Mas aí vai ter que dividir, é complicado, né? Nesse caso, dividir não multiplica. E uma outra fase que morre muito homem é dos 50 aos 70, vítima de infarto, que nesse caso é fulminante. Então muita gente desencarnando próximo da minha idade. Eu via a morte chegando perto, e eu de vez em quando saía fora dela, vinha para cá, e ela é insistente, né? E aí, essa semana eu sofri um acidente na segunda-feira. Então não repare se eu ficar meio assim, ainda é efeito do acidente. Estou tomando um anti-inflamatório e tive que fazer tomografia computadorizada da cabeça para ver se eu não tinha ficado meio doido. Então se sai alguma coisa estranha aqui, eu tomo tombo por causa do acidente. E foi exatamente no dia seguinte a notícia do desencarne do Hugo Liberato. Veja que coisa interessante, né? Você está perto de uma pessoa famosa, né? Então mostra como a vida é sutil. E os meus filhos e a minha esposa até hoje estão tendo pesadelos referente ao susto que tomaram, porque vê o pai chegando, sendo encaminhado pelo SAMU, removido para um hospital que o outro hospital não podia atender, assustou eles. Então quando a gente recebe uma notícia desse tipo, a gente respira fundo e tocamos a vida, como se a notícia não fosse importante. Eu tenho muito o que fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso ganhar dinheiro, e você deixa passar. Você não medita sobre o assunto, e aí você vai acordar de madrugada para pensar nisso, ou vai ter o seu sono perturbado, porque o espírito não dorme. Como ele não processou, ele vai aparecer lá no seu sonho, quando você não acordar. Então por isso é preciso essa higiene mental, essa varredura. A gente precisa ter um tempo para pensar os problemas. Como não pensamos na hora certa, a oportunidade que temos é antes de dormir. O homem do século XIX, diz o escritor, pesquisador Silva Santos, ele ia para o trabalho a pé. As casas não tinham números, tinham cor. A casa verde, a casa vermelha, a casa amarela. Onde é que mora o seu Pedro? Ah, ele mora na casa amarela. Era assim. As janelas aqui perto do Leão ainda é assim até hoje. As janelas e a porta dá para a rua, não tem varanda. Então, se você quer saber as notícias da cidade,
você não vai ligar a TV, você vai ficar na janela. Ali você fica sabendo de tudo. Então, dava tempo, as pessoas tinham tempo para pensar. Não iam de carro, iam a pé. Então, com isso, a vida era muito mais tranquila, portanto, muito menos ansiedade. Hoje, as casas são cercadas por muros altos, cerca elétrica, câmeras de monitoramento, de vídeo monitoramento. Você sai de casa, abre o portão, controle remoto. Um dia desse a senhora ia passando e o cara abriu o portão, controle remoto. Aí quando o portão foi fechar, empurrou ela para dentro. Aí entrou dentro da casa dele, trancou ela, sem saber. Então, o controle remoto. E aí a gente não para. A gente não para. A gente precisa parar. Casimiro Cunha, através do Francisco Cândido Xavier, ele diz o seguinte: a vida é uma corrida. Todos correm, tudo corre, todos morrem, tudo morre. Então correr para quê, né? Vamos lá. A vida é uma corrida. Todos correm, tudo corre, todos morrem, tudo morre. Eu já não sinto mais a vida. Não sentir a vida porque a gente está correndo. O Lenine tem uma música chamada, acho que é Alma, né? Pede calma ou alma. Eu não sei se é calma ou alma. É calma, não é? Alma mesmo. Então, que fala, a vida pede calma, né? O meu corpo pede calma, porque a vida pede alma. Que é linda a música do Lenine, que trata disso, gente. Correr, tudo com horário, encaixando um monte de coisa, pouco tempo. A diabetes que eu sou portador é tipo 2, que é adquirida por causa da indisciplina com o tempo, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso que fez essa aceleração, essa ansiedade que não leva a lugar nenhum. O que nós fazemos? Nós nos comportamos como os cães que correm atrás do carro. O carro para e o cachorro não sabe o que fazer. Somos nós. Nós querendo acumular, querendo ganhar dinheiro, querendo conquistar posses. Trabalhamos para dar conforto aos filhos e não damos aos filhos o que é mais valioso, a nossa presença. Eu viajo o mundo todo. Existem lares que são extremamente, as pessoas são solitárias, as crianças são órfãs, são crianças abandonadas dentro de casa, porque os pais estão trabalhando por elas. O mais triste é isso. A única função deles trabalharem tanto é pelos filhos que eles abandonam. Nós enlouquecemos. Essa é a verdade. É preciso a gente parar. O que é que a gente diz? 1º de dezembro, o ano já foi. Daqui a pouquinho é Natal. E depois do Natal já é o Carnaval. Jordano Bruno, no livro Influências, tem um texto que ele chama de Influências do Tempo. E ele diz o seguinte: ele compara um raio, um relâmpago, para nós e para o meteorologista. Um relâmpago para nós
dura 10º, rápido. Para o estudante de meteorologia, dura 2, 3 meses. E por que dura tanto tempo? Porque aquele pesquisador ele quer saber como aconteceu, de onde veio, que impactos causou. A gente é rápido. Então o tempo só passa rápido para quem não está prestando atenção na vida. E a vida é muito rápida, é muito fluida. Se os bons espíritos me permitirem, eu fico negociando com eles sempre. Eu quero viver 100 anos, mais de 100 anos. O próprio Giordano Bruno no livro diz que o centenário vai ser regra no mundo de regeneração, vai deixar de ser exceção, porque nós estamos amadurecendo, a qualidade de vida aumentou, o tempo de vida aumentou. Mas que adianta ter muito tempo se a gente não presta atenção na vida? Você que é casada aí no auditório, que o marido está perto ou está em casa, experimente olhar para ele ou para ela durante 3 minutos sem falar nada. Só olha. Primeiro que a outra pessoa fica incomodada, porque você está me olhando. O que tem de errado? Não, eu só estou olhando para você. Eu faço isso com a minha esposa. Só estou olhando para você. Não, mas tem alguma coisa errada, o cabelo está torto. Não, só estou olhando. Mas eu fico incomodado. Quando você fica olhando, eu fico incomodado. Calma, relaxa. É a alma agitada. É o macaco louco, de acordo com os orientais. Nossa mente é como um macaco louco, fica pulando de galho em galho. São as ideias que vão volitando na nossa mente. Então olhemos com calma, vamos comer com calma, vamos parar para ouvir uma boa música. Veja o coral aqui, que lindo quando apresentou. Uma música clássica, uma música popular brasileira com qualidade. Gilberto Gil tem centenas de composições, gênios da música a gente tem aqui no Brasil. Chico Buarque de Holanda, gente, para mim é o maior compositor, maior poeta. Caetano Veloso, Milton Nascimento. A música é uma viagem no espírito. Fora os novos aí, que são muitos, né? Aquela moça que compôs a música Trem Bala. Gente, o que é aquilo, a música Trem Bala? É um trem mesmo, diz o mineiro. Quando a gente para fazer isso? Para comer uma boa comida. Aquela comida feita com ritual, porque comida boa demora para fazer, dá trabalho. A gente come congelado, que é mais rápido. Eu participei de um almoço tradicionalmente italiano em Milão. E aí não me avisaram, né? A minha amiga brasileira é uma traíra. Aí veio a entrada. Comi a entrada, depois veio uma saladinha. Aí depois o terceiro prato veio outra saladinha, depois veio a lasanha. Aí todos os italianos comeram só um pedacinho de lasanha, mas a lasanha tão gostosa. Eu falei, posso repetir? Ninguém repetiu. O que é o olho grande, né? Só eu que fui repetir. A família inteira eu fiz esse vexame e repeti lasanha. Depois veio outro prato, depois veio outro. Quando chegou no quinto, eu já não estava mais conseguindo mais nada. E foram 8 pratos. Os italianos levam o dia inteiro para comer. Nunca vi um povo tão bom de garfo assim. Que ali vai, enquanto está comendo, está conversando, está batendo papo. Por isso que é demorado. Imagina, gente, 8 pratos. É a comida tradicionalmente italiana.
parar para comer, parar para meditar. Quando vocês vão passar pela sessão do magnetismo, quem aqui que verdadeiramente relaxa, fixa num ponto só, a cabeça, e o magnetizador está dando o que ele pode ali, mas a gente não ajuda, porque nossa cabeça agitada, a nossa tentativa de viver o futuro. Isso é loucura, gente. O futuro ainda não chegou. Vamos viver um presente que é um presente. Alguém me disse: as crianças estão muito ansiosas, porque aprenderam conosco, que nos veem naquela agitação toda para lá e para cá. Então é a hora da gente parar. Ansiedade, a única maneira de tratar a ansiedade é isso, é parar, é dormir, é ter o ritual de dormir, é levantar com calma. Veja o que é a tecnologia. Antigamente tinha aquele despertador, gente, aquele troço acabava com a vida do sujeito. E você tentava desligar, ele continuava tocando, você metia a mão nele, e era inquebrável, aquela praga não quebrava não. Caía no chão e continuava. Era um desespero. Hoje você pode acordar ouvindo a Ave Maria, aos pés do monte, da dupla de Vanessa. Você pode acordar com calma, fazer uma leitura edificante, uma oração, para você começar o seu dia equilibrado, com calma. Mas a gente levanta agitado, aí quando a gente muda a roupa, liga a televisão, aí começou o inferno. Aí você já sai de casa com a adrenalina lá em cima. E toda vez que a gente coloca altas doses de adrenalina no organismo, a gente adoece. Não foi feito para esse tipo de situação. Isso foi criado. O nosso instinto é instinto de preservação. Era só quando nós tínhamos risco iminente do predador nos pegar, quando éramos primitivos, de sermos comida dos predadores. Aí a gente ficava esperto, corria muito. Só que não tem mais isso hoje. Aí alta dose de adrenalina no sistema nervoso central, as pernas ficam bambas, as mãos ficam geladas cada vez que a gente toma um susto. E isso, com o tempo, vai enfraquecendo todo o nosso organismo. Então nós estamos deseducando os nossos filhos, ensinando eles a viver um futuro que não vai chegar. O tempo não passa rápido. O tempo de hoje é o mesmo de há 100 anos atrás. Nós é que estamos correndo. É parar de correr. E a gente vai forçando, a gente vai recalcando. O que é recalcar? Não processar as lembranças ruins, difíceis. A gente quer esquecer. Foi assaltado? Quer esquecer. Sofreu abandono? Quer esquecer. E aí o que acontece? O psiquismo fragilizado vai reagir com um sintoma chamado síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Nós violentamos tanto o nosso corpo, chega um momento que ele dá um curto, e aí ele desobedece o nosso comando. A pessoa chega
diante de um público maior, como aqui no Leão nesse momento, a perna dela paralisa. O sangue sobe para o sistema nervoso central. As mãos ficam frias, geladas. As pernas ficam bamba. Aceleração no batimento cardíaco. Sensação de morte. Quem está aqui presente, que já passou por esse sintoma, sabe o que eu estou dizendo. Você morre vivo. Você tem todos os sintomas de quem vai morrer. No entanto, se colocar eletrodos no seu corpo, vai perceber que não houve alteração nenhuma no seu corpo. Tudo aqui. O portador de síndrome do pânico chega um momento que ele tem medo de ter um surto. Aí ele tem pânico de ter pânico. Aí ele não quer nem sair de casa. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec na questão 471, ele pergunta sobre ansiedade, sobre angústia. Na parte da tarde nós vamos falar da neurose de angústia. Então Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual é a causa de uma depressão, de uma tristeza, de uma ansiedade, de uma angústia profunda? E a resposta dos espíritos é a seguinte: isso é resultado de quando entrais em comunicação com os espíritos. Aí a gente pergunta assim: mas eu não sou médium. Tem gente que já usa o português diferente. A pessoa é mulher, fala: não sou média. Porque tem o médium, que é o homem, né? Que é médio. E tem a média, que é a mulher. Eu não sou média. Todos somos médios. Está lá no livro dos médios. Então a gente entra em comunicação com os espíritos quase sempre através, por exemplo, da inspiração. Vocês imaginam a dificuldade do guia espiritual de cada um, do anjo da guarda? Com a pessoa louca correndo para lá e para cá, o anjo da guarda fala assim: olha, tal hora você vai ter... Não, agora não, tem que pagar a prestação do carro. Você não escuta o anjo da guarda. Imagina a dificuldade dele. A sua filha vai adoecer. Aí quando ele vai falar: não, agora não, que eu tenho que trabalhar. Então a gente precisa ter calma. Então entramos em comunicação com o nosso anjo da guarda. Durante o sono é um momento de respiro do espírito imortal. Estar encarnado é difícil. É como alguém que está no fundo do rio sem o tanque de oxigênio. Quando está acabando o ar, ele sobe e puxa o ar, e aí fecha e mergulha de novo. É o sono. O sono é quando a gente puxa o ar, e quando a gente acorda é porque a gente mergulhou de novo no mundo material. Então a gente está em contato, e é durante esses contatos que a gente faz a nossa análise pessoal. Por isso ficamos ansiosos, angustiados. O portador da síndrome do pânico, ele é um ansioso descontrolado. A ansiedade, em função da medicação desorganizada, que resolve o problema do sintoma no corpo, mas o espírito continua agitado. É um hipnótico. Você vai dormir, mas você vai sonhar.
a alma continua agitada. Por isso a medicação por si só não resolve. É importante o silêncio interior. Então o corpo, saturado disso, ele não quer mais obedecer. E aí vem o pânico. A sensação de morte. Pânico é morrer e esquecer de cair. Morrer e esquecer de cair. Imagina que sensação. Sua perna não te obedece. Seu corpo não te obedece. Seu coração ameaça parar. Tudo isso psicológico. De onde que nasce esse processo? Normalmente são pessoas muito controladoras. Quer controlar tudo. Eu tive uma paciente portadora do síndrome do pânico, que ela controlava a mesa onde o marido ia sentar quando ia tomar cerveja sozinho. Da casa dela, ela conhecia a dona do bar, e de lá ela monitorava o marido. E o marido achando que estava livre, né? Acho que ele pensava assim: vou ficar livre da minha mulher, vou pro bar tomar uma cerveja. Sabendo ele que a mulher estava lá controlando tudo. Então esse controle, e o controle é uma coisa muito curiosa, né? Que a gente quer controlar a reação do outro. Não sei se tem alguém aqui na plateia, não deve ter, geralmente é coisa lá do Sudeste, né? Pessoa que tem dificuldade de dizer não. A pessoa, hoje quem cuida da minha agenda é a minha esposa. Por quê? Eu tenho dificuldade de dizer não. A pessoa pode fazer uma palestra na data tal, aí eu dizia não, porque eu vou levar minha filha na escola, depois eu volto. Eu quero explicar para a pessoa por que eu não posso. Só que a pessoa não está nem aí, ela vai ficar chateada por eu dizer não. Então, a minha esposa diz não, que é uma beleza. Eu morro de inveja dela. Pois é, minha esposa, não adianta improvisar com ela. Um amigo meu disse: vou chegar em casa agora, vou comer um queijinho com a minha esposa. E a sua, Luiz, a minha, eu teria que ter anunciado um mês atrás para comer o queijinho com ela hoje. Então eu digo assim: amor, as crianças estão querendo comer. Crianças assim, né? A mais nova tem 18 anos. As crianças estão querendo comer pizza. Vamos? Não. E ela não fala por quê. Só fala assim: não. Simples assim. Como diz meu irmão, o meu filho, né? Meu filho diz: mamãe tá querendo que você se lasque, na sua opinião. Isso é saúde. Dizer não para o outro é dizer sim para você. Se você pode, pode. Se você não pode, não pode. Simples assim. O que é que Jesus diz no Evangelho? Seja o seu sim, sim, não, não. Ele não fala seja o seu sim, sim. É sim, sim, não, não. Porque o meio do caminho é coisa do diabo. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Jesus falava com ele: não, acabou. Todo mundo acha que Jesus dizia sim sempre. Senhor, estou precisando aqui. Sim, não, às vezes ele falava não. O centurião romano falou: Senhor, o senhor pode atender o meu filho, minha filha, está doente? Jesus falou: onde é que ela está? Traz ela. Você não está aqui não, está a 200 quilômetros daqui. Falou: então não. Assim. Não. Não, porque eu estou aqui, estou viajando. Não. Aí o centurião falou: o centurião também falou, foi firme com ele. Falou: eu sou um general, o que eu mandar meus soldados fazerem, eles obedecem. Se eu, que sou pequeno, tenho esse poder, imagina o senhor, hein? Se eu mandar os seus anjos ir lá agora atender minha filha, ela vai receber. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, rapaz, eu nunca vi um homem com tanta fé em toda a Galileia. É claro que o rapaz aí é só nas traduções modernas da Bíblia.
Mas ele falou: nunca vi um homem com tamanha fé em toda a Galileia. Mas o cara que teve que falar, porque para ele só o não. Então não tem que justificar. O outro, ele tem os objetivos dele, ele não vai gostar do seu não. Problema dele. O jovem do passado dizia: e o Kiko? Né? O que eu tenho com isso? É um problema dele. Pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o marido. Não. Mas a gente tem dificuldade. O que é isso? A gente quer controlar a reação do outro. Eu não quero que o outro fique chateado comigo. Eu quero agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Então os portadores de síndrome de pânico são controladores. Controlam tudo, inclusive a reação dos outros, ou tentam pelo menos. De onde que vem a ideia de controlar? Por que eles são viciados em controlar? Vem do abandono. São pessoas abandonadas, desamparadas na infância, até os 5, 6, 7 anos. Pai morreu, por exemplo, deixou órfão. E aí, eu não tenho pai, eu tenho que me virar. A mãe morreu. Eu tenho uma amiga que a mãe desencarnou, ela tinha 3 anos de idade. Então ela é controladora, porque sofreu desamparo. Porque como é que funciona o processo do controle? Aqui, eu digo aqui porque aqui é tudo pertinho, né? Aqui em Pernambuco tem um artesanato, tem uma cultura chamada mamulengo, que é uma... Como é o nome daquele teatro, gente? De... Marionete, que é uma marionete. Lembra do mamulengo? Marionete. O mamulengo é o controlado, e quem mexe é o controlador. Quem é que abandona? O controlador ou o controlado? O que vocês acham? O controlador, né? Porque quando a gente para de mexer, o mamulengo para de mexer. Então eu vou embora e o mamulengo fica parado. Então a gente se coloca na condição de mamulengo, que fomos abandonados pelo pai, pela mãe. E aí, o que eu faço? Eu tento ser o controlador, porque aí nunca vou ser abandonado. Quem controla nunca é abandonado. Então eu desenvolvo o instinto de controlar. No Brasil, o desamparo é muito grande. O número de pessoas que são abandonadas por algum motivo, o pai se separou da mãe, a mãe se separou do pai, morreu, é muito grande. Com isso, temos uma multidão de controladores. Qual é a consequência boa? Tudo tem um lado bom. O controlador, ele é, por exemplo, empreendedor. Você bota o controlador para um cargo de gerência na empresa, ele faz uma arruaça, porque ele é muito bom, porque ele quer controlar tudo, ele presta atenção em tudo. Se monta uma empresa, fica rico. São empreendedores. As mulheres abandonadas são extremamente empreendedoras, mas o efeito colateral é sofrimento. Tem dificuldade no relacionamento, que o marido tem que andar pianinho, porque ela quer... Você estava onde? O Senhor está chegando agora, por quê? Mas amor, eu atrasei 15 minutos, mas 15 minutos dá para dar um pulinho no motel. Então elas são muito controladoras, são empreendedoras, são boas gestoras, mas têm dificuldade no relacionamento. Isso vai aparecer lá acima do plano. Passam sempre por um trauma muito forte. E quando vão passar por um trauma semelhante,
o corpo não aguenta, surta e vem o pânico. Eu fui atender uma moça certa feita, ela estava num funeral, fui no funeral, estava lá o morto lá, pessoal em volta, pessoal tranquilinho, funeral de evangélico é uma maravilha, porque eles não têm muita coisa para fazer, até porque é o seguinte, você tem que aceitar Jesus até você dar o último respiro. Se você não aceitou, tchau, já era só até ele, na hora, a pessoa está lá, aí a pessoa fala, aceita Jesus, aceito, pronto, está salvo. Agora, se não aceitar, já era. Então eles não oram pelos mortos, é diferente dos católicos, que tem cântico, né? Que choram. Espírita também é uma choradeira desgraçada. Vem me dizer que espírita não chora, que é conversa fiada. Mas o evangélico é mais tranquilinho. No entanto, apesar da família ser evangélica, tinha uma pessoa ali que não era. E aí quando eu cheguei, tá a pessoa lá, assim, parecendo que estava tendo uma crise epilética. É um surto de pânico. Ela estava virando o olho assim. Aí eu cheguei, pus o dedo no meio da testa dela e disse: calma, você é capaz de controlar o seu corpo. Eu vou contar até 5. E ela ficava gritando, assim, parecia que tinha incorporado o espírito. Se fosse numa reunião mediúnica, ela dizia: ah, meu Deus, incorporou, fazia assim. Aí eu disse: 5, 4, 3, 2, 1, já! Ela. Aí ficou assim: ué, o que aconteceu? Aí as pessoas olharam para mim e falaram: o que o senhor fez? O senhor deve ser macumbeiro, né? Eu disse: não, foi só um processo de hipnose. Eu tirei ela do surto. E meses depois ela foi procurar no consultório. Ela não conseguia andar de ônibus, ela não conseguia entrar em supermercado, shopping, ela não conseguia sair de casa. Só que ela é agente de saúde. Como é que um agente de saúde não pode sair de casa, não pode andar de ônibus? Estava inviabilizando o trabalho profissional dela. E aí eu comecei a investigar. O que a gente faz? A gente leva a pessoa lá na infância, nas fases da adolescência e da vida adulta, para ela falar daquelas coisas que ela não quis falar, daquelas coisas que ela quis esquecer. E ao falar disso, a saúde retorna. Então, quando ela tinha 5 anos de idade, uma Kombi que estava levando os irmãos para a igreja, os evangélicos, uma Kombi lotada, o pai dela era o motorista. Eu não sei se vocês sabem, mas Kombi é uma beleza para pegar fogo. Também saiu de linha agora, né? Porque eu nunca vi gostar de pegar fogo igual Kombi. E aí a Kombi começou a pegar fogo, e todos saíram de dentro da Kombi correndo. Naquela época não havia legislação no trânsito. Você sabe, no passado a gente andava em cima do caminhão. Eu tinha uma Brasília ia eu e a esposa e 5 filhos atrás da Brasília. Imagina isso. Cinto de segurança como? Não é para 5, você só tem 3. Hoje não pode mais, tem que colocar cadeirinha, né? Antigamente era tudo muito diferente. E aí ela estava naquela parte da bagagem da Kombi. Ela estava lá atrás, ela era pequenininha, botaram ali atrás, tão cheio que estava a Kombi. Todo mundo fugiu e ela ficou dentro da Kombi. E a Kombi pegando fogo. E ela ficava dentro do vidro, olhando o vidro, vendo a Kombi pegar fogo e vendo todo mundo lá de fora, menos ela. E aí o pai foi tirar, o pessoal falou: não vai não, que vai explodir. Mas como é que o pai não vai, né? O pai entrou dentro da Kombi, tirou ela no colo. Minutos depois a Kombi, pum, explodiu.
Tempos depois, passado muitos anos, o pai tem um infarto. Num dia de domingo, ela estava em casa, ela já adulta. E aí vem o SAMU. A ambulância parece uma Kombi. O pai entra na Kombi de novo. E dali ele não volta. Ele morre a caminho do hospital. Aí eu disse a ela: o seu problema é a Kombi. Por que ela não anda de ônibus? Vocês imaginam uma criança de 5 anos olhando para a Kombi? 5. Agora adulta, olhando para o ônibus. O ônibus é uma Kombi gigante. Aí ela compreendeu isso. Depois disso ela começou a andar de ônibus. Eu falei: você também para de controlar seu marido. Deixa ele tomar a cerveja dele. O que é que você tem com isso? Não, mas eu tenho que ficar com o menino em casa, então vai junto. Mas eu não posso ir junto. Nossa, olha a parte de pressa aqui o negócio. Tá bom. E tem que ter, porque senão eu vou embora. Eu não posso ir junto. Você não pode, você não pode, você não pode. Você não vai ficar administrando ele, controlando ele. Você não pode controlar a vida. A vida, ela funciona por si mesma. Nós estamos aqui agora, mas eu não sei até quando vamos ficar. Alguém falou: nossa, Luísio, você voltou mais jovem. É bom ouvir isso, né, Jacó? Isso foi orientação das filhas. As minhas filhas aqui me orientam. Falaram: papai, deixa crescer a barba. Eu disse: mas barba é sinal de envelhecimento. Não, papai, agora é rejuvenescimento. Aí o que acontece? Deixei crescer a barba, o cabelo. Com isso, os obsessores não me reconhecem mais. Olha que maravilha! Eu agora estou levinho, não tem um obsessor que me ache. Eles olham para mim assim, para um lado. E até, eu acho até que eles pensam: que parece com alguém que eu conheço. E aí vão atrás do Jacó, porque o Jacó, né, tem poder, o homem que mexe com o magnetismo. Eles esqueceram de mim, então é uma vantagem. Então, a gente precisa andar devagar, precisa viver. Não podemos controlar. Da mesma forma como acharam que eu rejuvenesci, porque mudei o rosto, eu podia, por exemplo, ter desencarnado na segunda-feira. Ou eu posso desencarnar agora, numa volta para Guarapari. Não, Luiz, mas você é novo, e daí? A morte, ela não escolhe idade, religião, biotipo. Ela pega todo mundo. Então eu tenho que viver. Só viver, prestando atenção em cada momento, estando presente. Eu estou presente aqui agora, olhando para vocês, absorvendo as energias generosas e amorosas de vocês. Isso é saúde para mim. Jacó explica isso de maneira científica. É para isso que nós estamos aqui, uma troca energética. Fritjof Capra, no ponto de mutação, prêmio Nobel da Física. Nós somos energia, e a vida, ela é dinâmica. Eu estou aqui, amanhã eu estou lá, depois eu estou de volta. E é assim que é. E as coisas estão melhorando, o mundo está melhorando. Mas para eu perceber isso, eu preciso viver. Eu tenho certeza que muita gente fala para vocês assim: o quê? Você mora em Natal, naquele paraíso? E tem gente aqui que talvez não foi à praia 2 vezes esse ano. Hein? Entendeu? Quem já teve o paraíso não usufruir? Você desencara falar, graças à bondade dos Espíritos, eu
generosamente fui mandado no paraíso. Aí a pessoa pergunta: e aí, como é que é lá? Você sabe que eu não sei? Não presta atenção, meu Deus do céu. Entendeu? Doutor Jorge André, quando esteve em Guarapari, falou para mim: quantas vezes você vai à praia, Luísio? Eu disse: 3 vezes. Ele falou: que bom, 3 vezes por dia? Eu disse: não, doutor. Ele falou: então 3 vezes por semana, né? Eu disse: não. Não vai me dizer que você vai à praia só 3 vezes por mês. Eu disse: não, doutor, é 3 vezes por ano. Ele falou: você é muito burro. Bom, Jorge André, que ele era autêntico. Você é muito burro. Quem tem um marzão desse aqui não precisa nem de passe na casa espírita, né? Banho de descarrego, tá ali, vai descarregar seus obsessores, suas energias negativas ali, toma um banho, cara. E realmente, gente, é lindo a minha cidade, como aqui em Natal. É lindo lá. São 28 praias. E eu vou 3 vezes. Estou ocupado. Estou com pressa. Com pressa para quê? Para fazer o quê? O pânico é curado com magnetismo. Jacó desenvolveu uma metodologia específica. É curado com a calma, viver hoje e processar os problemas. Todos nós temos competência para resolvermos todos os nossos problemas. Se vocês tiverem dificuldade, o meu consultório está lá, só que eu cobro. Entendeu? A gente precisa falar. Precisamos ter mais tempo para falar, para conversar. Quando a gente fala, a doença sai. Quando a gente ouve, a saúde entra. É isso que a gente precisa. Isso é a ansiedade. Isso é o pânico, que é o surto máximo da ansiedade. Deixemos o futuro para lá. Vivamos o presente. Nós já estamos na regeneração. É só a gente prestar atenção nas coisas boas, ser otimista. E como dizia, né, o Almir Teixeira, o Almir Sater e Renato Teixeira, inverti, né, um pedaço de cada um. A gente tem que andar devagar. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Todo mundo pode cantar. Hoje me sinto, todo mundo, mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levar a certeza de que muito pouco eu sei. Todo mundo, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas, das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Veja, eu ando devagar porque já tive pressa e adoeci. Então, eu tenho que andar devagar. Eu hoje me sinto mais forte e até mais feliz, quem sabe, porque eu levo a certeza de que muito pouco eu sei, de que nada sei. Brigamos com a esposa, com o marido, com os filhos, brigamos por motivos políticos, achando que sabemos. A gente sabe nada. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs. Que manhã? Manhã são aquelas manias que a gente tem quando é criança e que a gente leva para a vida adulta. Eu vou contar para vocês um segredo da minha mãe aqui. Eu durmo no lado só da cama. Se minha esposa oferecer o outro lado, eu não consigo dormir. É sempre um lado só. E se estiver fazendo frio ou ligar o ar-condicionado, eu preciso calçar meia.
primeira vez que a minha esposa me viu de pijama e meia, ela disse: que imagem do inferno é essa? São as manhas. Todos temos. Como é que o Jacó vai descobrir a manha da Lucila? Se ele prestar atenção. Como é que cada marido aqui, cada esposa vai descobrir a manha do outro, a manha do filho, a manha do amigo, a manha do companheiro da casa espírita, do trabalhador, do leão? Como é que eu vou descobrir? Se eu prestar atenção e tolerar essa manha. Então é preciso conhecer as manhas, minha e dos outros, mas também amanhã. É preciso acordar com calma. O sabor da massa. É preciso não deixar se levar pelas redes sociais, porque a massa muitas vezes se perde. É preciso conhecer o sabor da massa e da maçã. É preciso amor para poder pulsar. Quem não ama morre cedo. A gente precisa amar. A gente precisa se importar com os idosos. Aqui no Leão, a gente precisa se importar com as crianças que estão passando fome nas ruas. A gente precisa se importar com as pessoas que morrem nos hospitais. Senão a gente morre. Precisamos nos importar. As mulheres vivem mais que os homens, porque elas se importam mais, elas amam mais, elas prezam mais o casamento, elas amam mais os filhos, as crias, do que nós os homens. Então é preciso amor para o coração pulsar, senão ele para. É preciso paz de consciência para a gente sorrir de verdade. Ficar rindo sem saber porquê, rindo da desgraça alheia, é insanidade, é loucura. É preciso ser honesto. Precisamos ensinar nossos filhos a serem honestos, porque é preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva, as lágrimas, para florescer. Esse belo lugar que nos recebe hoje, algumas lágrimas tiveram que ser derramadas por aqueles que construíram e que constroem até hoje. Os casamentos aí, quem aqui tem mais de 30 anos de casado, levanta a mão. Olha quanta gente. Quantas vezes vocês tiveram que chorar no casamento e perseverar? Então, se o casamento está florindo, hoje é um belo jardim, foi preciso chuva, foi preciso lágrima para florir. Muita paz a todos, muita luz. Obrigado, Aloysio. Obrigado a todos. Lembrando que às 16 horas a Aloysio está aqui à tarde conosco novamente.